Deus. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a paz do Senhor, com os irmãos, essa noite. Amém. Com Jesus. Vamos ler Salmo 125, irmãos, nessa noite. Aleluia, Jesus. 125 Salmos. Os que confiam no Senhor serão como os montes, Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes da roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cedro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faz bem ao Senhor aos bons, e os que serão retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levará-los ao Senhor com os que cobram a maldade, paz haverá em Israel. Amém? Vamos orar? Para dar início no culto, né? Senhor, meu Deus, nosso Pai, Deus de poder e glória, Senhor, estamos aqui, Senhor, meu Deus, perante a tua presença, Senhor, nesta noite, Deus querido. Senhor, primeiramente, Senhor, perdoa, Papai, nossas transgressões, Senhor, muitas vezes, Papai querido, pessoas em volta de nós, Papai, precisando, Senhor, meu Deus, de uma palavra, Senhor. Deus, visita o teu povo, Papai querido. Trabalhe em favor, meu Deus, do teu povo, Senhor. Aqueles que estão com o coração reto, Senhor da glória. A tua presença, Senhor, meu Deus, nos conforta, Pai. A tua força, Senhor, que nós permanece em pé, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Fortalece o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Senhor. E agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Vamos aos louvores dessa noite, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Você que está ouvindo essa live agora ou depois de assistir, que o Senhor vai abençoar a tua família e a tua casa, em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Quero ir perto de ti, ser real e viver sem mim. Voz, estamos cantando em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é fiel, não há outro, poderoso, grande eu sou. Quero estar perto, meu coração, para a palavra, ouvindo a voz, vemos secos, ouvindo outra vez, em uma só voz, aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é filho, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Montanhas se abalam, demônios fugirão, ao ouvir o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder do inferno, nada resistirá diante da presença do poder do grande eu sou. Grande eu
Se abalam, demônios fugirão, ao ouvir que Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder no inferno, nada resistirá diante da presença do poder do grande eu sou. Grande eu sou. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Vamos levantar, vamos adorar ao Senhor nesta noite. Vamos rasgar o nosso coração diante do Senhor, pois Ele está aqui nesta noite. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o Salvador. Corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em breves encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder do céu vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte não desfaz, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado, para sempre adorado, para sempre ressuscitou, ressuscitou. Para sempre para sempre a terra estremeceu, sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Peço ao Senhor nessa noite para que você viva algo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Declare nessa noite a determinadas. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo o medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Glória a Deus, cara. Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo. Fazendo todo o tempo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo. Fazendo todo o tempo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. 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 Santo Espírito, desce como fogo.
Oh, Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Vamos, Deus, Esse louvor vamos contribuir também com a casa do Senhor nessa noite. Né? Vamos louvar a Ele com os nossos bens, né? Porque o Senhor Ele é digno de toda honra e de toda glória. Você que trouxe a sua oferta nesta noite, o seu dízimo, você que quer adorar a Deus com os seus bens, que você possa contribuir por causa do Senhor, que você possa dar o seu melhor à casa do Senhor. Não com tristeza, mas sim com alegria. Porque a alegria que nós temos, ela vem do Senhor. É verdade. E é Ele que nos dá tudo aquilo que precisamos no nosso dia a dia. Vamos louvar a Deus.
E continua falando conosco, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Deus, aleluia. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele é o nosso Deus que está todos os dias conosco. Ele é aquele que nos faz andar em verdes pastos. É Ele quem nos guia em águas tranquilas. Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Verdade. Sem Ele nada podemos, somente com Ele que seremos mais do que vencedores. O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. É um Deus que quebra o nosso orgulho. É um Deus que, pelo seu Espírito, quebra o nosso orgulho, para que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. Deus, aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 21. E o tema da mensagem será: todo orgulho é quebrado mediante a graça. Glória a Deus. Aleluia. Oh, grande Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Todo orgulho é quebrado mediante a graça do Senhor.
Romanos capítulo 3, versículo 21, sem demora, porque as horas não esperam, e eu gostaria de passar todo esse conteúdo para os irmãos. Essa palavra ela me impactou. Durante essa semana eu estava buscando ao Senhor nos meus períodos de jejum e oração. Estava buscando ao Senhor uma palavra para que pudesse trazer à igreja. E essa palavra qual o Senhor me deu se encontra aqui em Romanos capítulo 3, versículo 21, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. A demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Glória a Deus. A palavra de Deus, nesta noite, eu queria compartilhar com os irmãos desse ensino, a qual o apóstolo Paulo ele fala com muita ênfase sobre o sacrifício de Cristo, que pelo sacrifício de Cristo nós obtemos a graça do Senhor. Nós somos justificados por Deus por meio de Jesus Cristo. E nessa noite eu queria trazer alguns tópicos aos irmãos, a quais nesse texto ele traz para nós alguns ensinamentos. E primeiro ele fala sobre a fé. A fé é algo que não vem do homem, mas sim ela vem de Deus. É algo que somente Deus pode dar essa fé aos nossos corações. E a fé ela é algo que nós muitas vezes ficamos em dúvida, né? Qual é a definição de fé? Como pode surgir? Como ela pode surgir? Como posso ter fé? Nessa primeira pergunta, qual eu trago aos irmãos, qual é a definição de fé? Eu posso explicar para os irmãos um texto que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a qual nos diz da seguinte maneira: ora, a fé é o
firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, a origem da fé é o próprio Jesus Cristo. Quando nós confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, como está ali escrito ali em Lucas capítulo 17, versículo 5, vou dar um tempinho para o nosso irmão achar ali. Lucas capítulo 17, versículo 5. Hoje eu vou te usar bastante. Diz assim, que como a fé, ela é algo que vem de Jesus, que vem dos ensinamentos dele, que vem do próprio Deus. Os apóstolos, eles chegam assim em Jesus, no versículo 5, e diz assim, aumenta-nos a fé. Porque a fé só pode ser aumentada se nós estivermos no próprio Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 17 também fala um pouco sobre a fé. A qual a fé, Romanos capítulo 17, não, Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim, logo a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos ver como está aqui. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, nós só adquirimos fé se a palavra de Deus estiver em nós. Nós só aumentamos essa fé se nós colocarmos essa fé em prática nas nossas vidas. A fé é confiar em Deus para tudo. Isso que é fé. É você colocar toda a sua vida à disposição de Deus e confiar somente nele. Confiar somente nele. Como está em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Que diz assim, mas o meu justo viverá na fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o que quer dizer? O próprio Senhor, ele fala, o meu justo, aquele que anda na minha presença, anda na minha palavra, ele vai ter que andar, praticar a fé todos os dias. Viver a fé todos os dias. E se ele recuar, se ele sair da minha presença, se ele não andar conforme a minha palavra, a minha alma não tem prazer nele. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, pois, pelo que? A fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. A justificação de Cristo Jesus pela palavra em nossas vidas. Daí nós temos paz com Deus. Mas para que nós tenhamos paz com Deus, temos que ser justificados pela fé em Cristo Jesus.
Deus. Uma fé fraca pode se tornar numa fé forte com a ajuda de Deus. Como está ali em Marcos, capítulo 9, quando nós vemos ali um pai aflito porque o seu filho era possesso de demônios e era ali lançado no fogo e era ali lançado nas águas, e os discípulos a quais Jesus tinha mandado para expulsar o demônio, eles não conseguiram expulsar aquele demônio da criança. E aquele pai aflito, quando Jesus chega e pergunta a ele o que estava acontecendo, e daí Jesus ali pergunta ao pai se ele tem fé que o seu filho seria liberto. O pai do menino clamando, no versículo 24, ele clamando ao Senhor e clamando a ele, disse assim, o pai do menino, disse, eu creio, ajuda na minha incredulidade. O Senhor, Ele nos ajuda, tirando a nossa incredulidade, através da palavra dele em nós. Quanto mais nós obtemos pela fé a palavra dele em nossas vidas, mais a incredulidade vai indo embora. Porque não há mais espaço para incredulidade. E quando nós temos essa fé, uma fé a qual nós sabemos que só nele teremos vida, que só nele teremos uma vida com salvação, com palavra de vida eterna, aí o Espírito Santo, ele traz ao seu coração, que já está preparado pela palavra ouvida por você, que aquela palavra te criou fé dentro de você, que você pode mudar a sua história, que você pode viver uma nova vida com Ele. Ele traz dentro do seu coração o arrependimento dos seus pecados. Então, nessa noite, nós vamos tratar de 4 tópicos: a fé, o arrependimento, logo após a graça do Senhor e, por fim, a justificação do Senhor em nossas vidas. Então, quando o Espírito Santo ele nos convence do pecado através da palavra adquirida dentro de nós, a qual no hebraico se chama Nashum, que significa sentir-se triste. Quando nós absorvemos a palavra do Senhor nas nossas vidas, que reconhecemos que somos pecadores, nos sentimos tristes por ter pecado contra esse Deus. Nos sentimos ali contristados dentro de nós. Nosso coração começa a sangrar porque nós pecamos contra um Deus que morreu por nós. O Espírito Santo ele nos faz entender, que a vida que nós levamos fora de Deus não é vida. Então nós nos entristecemos e queremos uma novidade de vida com Ele. E daí, o que acontece? Começa a haver uma transformação na nossa vida. Nós começamos a voltar aos caminhos do Senhor.
Nós começamos a viver uma vida para o Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados diante de Deus. E a nossa mente começa a sofrer uma metanoia, que essa palavra é grega, a qual metanoia significa mudança de mente. Nós começamos a mudar a nossa mente. Começamos a pensar como a palavra nos ensina. E a nossa vida começa a ter uma mudança a cada dia. Um teólogo escocês, que o nome dele era F.F. Bruce, ele diz que o arrependimento envolve o abandono do pecado e o voltar-se para Deus em contrição. O pecador arrependido está em condições próprias para receber o perdão. Quando nós somos pegos pela palavra, que o Espírito Santo nos mostra o quanto nós pecamos e precisamos do perdão do Senhor, o nosso espírito, ele se entristece a um ponto de humilhação a qual estamos prontos para receber ali o perdão do Senhor. É Deus que, em seu infinito amor e bondade, através do Espírito Santo, conduz o pecador ao arrependimento. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, diz que a bondade do Senhor nos leva ao arrependimento. É a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Em João capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito que nos traz o homem ao arrependimento. O amor divino o atrai e ele compreende que Cristo morreu pelos seus pecados. Dessa maneira, seu coração é amaciado, pois entende que é unicamente através da morte de Cristo que ele pode ser declarado justo, liberto da culpa e da condenação. Como lá em Provérbios diz, Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz da seguinte forma: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Ou seja, o que encobre o seu pecado, o que não confessa o seu pecado, jamais prosperará. Mas o que as confessa, e não só confessa, mas deixa de pecar, alcançará a misericórdia de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela muda a vida daquele que se arrepende. O nascer de novo implica em renunciar à velha vida de pecado e reconhecer a necessidade de Deus, de seu perdão e depender dele diariamente. Ao receber a Cristo como Salvador pessoal e arrepender-se dos seus pecados, a pessoa deve dar testemunho de sua fé. Aleluia. O que pode ser visto através dos frutos ou do fruto do Espírito em suas vidas. Por isso que eu falo que o arrependimento, ele é seguido de atitudes. Isso que demonstra que realmente a pessoa se arrependeu dos seus pecados. Como em Mateus capítulo 7, 20, que fala que
fala que pelos frutos os conhecereis. Então, se você realmente se arrependeu, se a palavra está fazendo efeito na sua vida, você tem que dar frutos de arrependimento. Você tem que fazer como o versículo lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13 diz, que aquele que confessa, mas o que as confessa, aquele que confessa diante do Senhor, e não só confessa, mas deixa, não peca mais, busca não pecar mais, esse alcança a misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Em Gálatas também fala sobre os frutos do Espírito, pois aquele que foi renovado, que foi ali mudado pelo arrependimento, a qual o Espírito Santo o mostrou que somente em Jesus ele pode ter uma outra vida, esse também dá frutos do Espírito. Por quê? Porque ele já não mais vai estar sozinho, mas que o Espírito Santo estará ali guiando, mostrando, dando ali o alimento necessário para que os frutos do Espírito venham transparecer na vida daquele que se arrepende. A certeza que podemos ter é de que todo aquele que se achegue, que chegar a Cristo por fé, será recebido, acolhido, perdoado, justificado e salvo. Como nós vemos em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim, vinde a mim. É um convite a qual Jesus está fazendo para todo aquele que tem em seu coração o arrependimento dos seus pecados. Todos os que estáis cansados e oprimidos. Por quê? Pelos pecados. Eu vos aliviarei. Jesus está falando, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Então, o nosso descanso deve ser aonde? Em Jesus. A palavra dele tem que nos apresentar um descanso. Porque nós buscamos nele e ali confessamos os nossos pecados e deixamos de cometê-los novamente. Então ele troca o jugo do pecado a qual nós carregamos e coloca um fardo leve, suave. E nele encontramos descanso para as nossas almas. Amém? Em João capítulo 6, 37, também temos uma mensagem ali. João capítulo 6, versículo 37. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 6, versículo 37. Diz assim, tudo o que o Pai me dá, tudo o que o Pai me dá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então a palavra de Deus, ela nos traz fé. E pela fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento. E quando ele nos conduz ao arrependimento,
o Senhor Jesus recebe-nos como filhos de Deus nele. E Ele jamais nos lançará fora de novo, se nós continuarmos. Aleluia. Aleluia. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, é um versículo que eu li muitas vezes quando eu fazia visita no Amaral Carvalho. E é um versículo que diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, não é uma, não é aquela, é toda injustiça. Toda injustiça, todo mal, toda doença que é cometida pelo pecado, o Senhor tira de nós. Ele nos purifica e nos faz viver a plenitude dele em nossas vidas. Se na caminhada cristã correr o pecado, pois nós estamos caminhando nessa caminhada, é preciso voltar-se para Deus em arrependimento e confissão. Toda vez que nós pecarmos, não falemos assim, só um pecadinho, deixa para lá. Não, corramos ao Senhor. E ali confessemos os nossos pecados ao Senhor, para que Ele possa nos purificar. Para que nada qual o pecado traz para a nossa vida venha nos atingir. E nós temos uma segurança com isso. Porque quando nós estamos em Jesus, quando a palavra dele é aquela que nos dirige, é aquela que nos faz andar nos caminhos a quais ele traçou para as nossas vidas, nós temos uma segurança. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim, o apóstolo João, ele diz claramente, ele fala: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é quem? Jesus Cristo, o justo. Então nós temos essa segurança quando nós andamos na presença de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo nos guiando nos caminhos que Ele nos ensinou, nós temos um advogado. Glória a Deus. Mesmo que o acusador venha todos os dias querendo nos acusar, se nós corrermos para o Senhor, Ele é o nosso advogado. Glória a Deus. E daí, quando nós nos arrependemos, que nós ali nos humilhamos diante do Senhor, a graça do Senhor vem sobre nós. O que é a graça? Senão um favor de Deus, a qual nós não merecemos, um perdão de Deus, a qual nós não merecemos. Então a graça vem sobre nós. Por quê? Primeiro, a fé nos trouxe a palavra e fez com que a nossa fé crescesse. Depois, o Espírito Santo nos trouxe à nossa memória os nossos pecados para que nós viéssemos a nos arrepender deles. E daí, logo após a graça, quando nós nos arrependemos, que nós nos achegamos ao Senhor, contristados de coração, diante da presença do Senhor, e nós pedimos perdão a Ele,
Agora ele ali nos purifica de todo o pecado. Daí a graça do Senhor desce sobre as nossas vidas. O perdão que nós não merecemos vem sobre as nossas vidas. A graça de Deus faz que seja possível que nos salvemos. A graça de Deus ela é paciente. Ela espera momentos até que a palavra venha e amoleça o nosso coração endurecido pelo pecado. E nos faça compreender que sem Deus nós estamos rumando à morte. Mas com Deus nós temos vida e vida em abundância. A salvação é recebida através da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É um dom de Deus. Então só Ele pode dar essa graça às nossas vidas. Homem nenhum, santo nenhum pode nos dar essa graça. Somente Deus pode nos dar essa graça. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio do quê? Da fé. E isso não vem de nós, não vem de vós, mas sim é o quê? O dom de Deus. Aleluia. Não vem de obras, para que os homens não venham se gloriar. Aleluia. É um dom que vem de Deus. Obrigada. Nós não podemos comprar essa graça. Nós não podemos comprar esse perdão pelas obras que nós fazemos. Às vezes porque damos 10 mil em dízimos, ou 1 milhão em dízimos, ou damos doações, ou visitamos esses hospitais e damos ali balinha para as crianças, isso, aquilo. Isso não nos levará para o céu. É verdade. Isso não nos trará salvação. Mas o que nos traz a salvação é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Será que a graça de Deus anula? Será que a graça anula a lei de Deus? Será que a graça anula a lei do Senhor? Será que o nosso Deus, ele, lá no Velho Testamento, era um Deus que matava os ímpios? Será que ele mudou? Será que aquele Deus que desceu maná do céu, que fez ali a nuvem pairar sobre o povo dele, para que o povo não viesse ali a ter um calor insuportável sobre si, ou pela madrugada, uma coluna de fogo para esquentar o povo? Será que esse Deus, ele mudou? Será que as leis que ele deu para que o povo viesse seguir, os ensinamentos a quais ele colocou para que o povo fosse ali bem sucedido, que o povo se afastasse do pecado, que o povo não se misturasse com coisas que não provém, para que algo terrível não venha acontecer com ele? Será que essas leis foram abolidas, foram anuladas pela graça? Será? Em Romanos 3, capítulo 1, não, capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 31. Glória a Deus. Diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta qual Paulo faz aos romanos. Será que nós vamos anular a lei pela fé? Aí ele responde: de
modo nenhum. Antes estabelecemos a lei, ou quer dizer, cumprimos a lei pela fé. A graça de Deus é a nossa esperança. Vamos lá em Neemias, capítulo 9, versículo 31 diz. Neemias, capítulo 9, versículo 31 diz assim: contudo, pela tua grande misericórdia, olha como o nosso Deus é misericordioso, a qual o povo, naquela época, estava em total idolatria, estava em total perdição, mas Deus, pela sua grande misericórdia, Neemias falando aqui, não destruiu a todos, nem os abandonou, porque é um Deus clemente e misericordioso. Então, se nós estivermos no Senhor, guardados pela sua palavra, a sua misericórdia estará sobre nós e a nossa casa perpetuamente. Glória a Deus. A graça de Deus faz com que seja possível que nos salvemos. Como está escrito em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu consentimento ou beneplácito, que propusera em si mesmo. Então o Senhor aqui ele fala que a nossa redenção está em Cristo. A nossa redenção, a nossa remissão das nossas ofensas está em Cristo. E por Cristo, pela fé em Cristo, recebemos do Senhor a riqueza da graça. E Ele nos tornou abundantemente para conosco em toda a sua sabedoria e prudência, descobrindo-nos ou nos revelando o mistério da sua vontade. Através de Cristo, através do seu sacrifício, Ele nos revelou os seus mistérios. O mistério da sua vontade, segundo o seu consentimento, segundo a sua vontade, segundo aquilo que Ele quis, pois Ele é o nosso Deus. Aleluia. A graça de Deus, ela é paciente. Como a Bíblia diz ali em Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou despreza as suas riquezas da sua benignidade, a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Então, pela bondade de Deus, pela paciência do Senhor, pela longanimidade, pela sua paciência dele te dar longevidade de vida, para que você venha a ser alcançado, para que você venha a ser ali alcançado pela palavra,
para que a fé nasça em você, para que o arrependimento venha sobre a sua vida e assim a graça possa ali descer sobre a sua vida. Aleluia. E daí, por fim, nós, após a graça em nossas vidas, após o perdão que nós não merecemos, ainda assim o Senhor Jesus, pela fé que nós adquirimos dele, através da sua palavra, somos ali justificados por Cristo. A justificação não é como a graça. A graça, todos os dias, nós temos que pedir o perdão de Deus pelos pecados a quais nós cometemos. Mas a justificação é algo que, uma vez que você se volta ao Senhor, que você começa a praticar a palavra do Senhor em sua vida, que você vive para Cristo, uma vez que você se dispõe a colocar a sua vida no controle de Cristo, você está justificado diante de Deus. Pelo sangue de Cristo, pela palavra que Cristo nos dirige a cada dia. A justificação significa realmente a reintegração do homem na sua verdadeira relação com Deus. É então considerado como justo, aceito perante Deus como reto com respeito à lei divina, sendo portanto, restaurado à sua primitiva posição. Ou quer dizer que como nós ali somos justificados a Deus, nós voltamos a ter o caráter de Cristo, como o primeiro homem lá, que não tinha pecado, que era a imagem e semelhança de Deus. Nós voltamos pela justificação a sermos considerados novamente a imagem e semelhança de Deus. Verdade. E deste modo, a justificação é muito mais do que o perdão. Embora o perdão não seja necessariamente uma parte da justificação. As duas ideias se acham distintas em Atos capítulo 13, versículo 38 e 39. Vamos lá. Capítulo 13, verso 38 e 39. 38 e 39. Grande Deus. Aleluia. Diz assim: Deus é bom. Sejam-vos, pois, notórios, homens, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Por este quem? Jesus. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então a lei ela já não estava mais fazendo o efeito, a lei que Moisés tinha estipulado para o povo já não estava mais fazendo o efeito que era para ser feito. Por quê? Porque o homem tinha se corrompido. Daí Jesus veio e nos justificou através da nossa fé. Então, como Abraão, através da fé dele, ele foi justificado diante de Deus. Então, nós somos justificados diante de Deus, diante do Pai, pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. O perdão é apenas dado para ser removida a condenação.
Ao passo que justificação, ela vem trazendo a remoção da culpa e da concessão das boas relações com Deus. Então a justificação, ela nos tira a culpa. Porque muitas pessoas, elas pedem perdão a Deus. A graça desce sobre ela, mas ela ainda continua com a culpa sobre ela. Por quê? Porque ela não teve fé na palavra para que a palavra viesse a justificá-la e falar assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O perdão é apenas um ato de misericórdia divina. Repetindo-se esse ato sucessivamente por toda a nossa vida cristã. A justificação é completa, nunca é repetida. Quando nós temos fé em Cristo Jesus, nós somos justificados tanto pelo passado, presente, e por isso que nós temos que andar pela fé. O justo andará pela fé, viverá pela fé. Amém? Amém. Então, o perdão é apenas um ato de misericórdia divina, repetindo-se esse ato todos os dias na caminhada cristã. Mas a justificação é completa. Ela abrange o passado, o presente e o futuro da nossa vida. É como quando a gente toma banho. Né? A gente toma um banho, mas esquecemos e começamos a andar no chão descalços, sem o chinelo, e o pé fica sujo. Daí nós temos que ir lá lavar o pé novamente. E sempre que o pé suja, a gente vai lá e lava. Assim é a graça do Senhor. A justificação do Senhor já está sobre as nossas vidas. Não precisamos mais dela, porque ela está sobre as nossas vidas. Não precisamos ir atrás dela todos os dias, porque ela já está sobre as nossas vidas. Mas a graça do Senhor, o perdão do Senhor pelos nossos pecados cometidos no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, nós temos que pedir a graça dele todos os dias para que ele nos limpe, que nós possamos andar em comunhão com ele. Amém? Posso ouvir um amém ali? Amém. Então, não se necessita de lavar senão os pés, né, que é o perdão. Estamos lá em João capítulo 13, versículo 10. João capítulo 13, versículo 10, que fala lá: fala assim, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, a palavra, ela já nos limpou. Mas todos os dias, como nós estamos nesse mundo de pecado, nós pecamos. Precisamos, todos os dias, clamar pela graça do Senhor para que assim esses pecados não venham sufocar-nos novamente. E não venham nos tirar a intimidade com Deus. Pois o nosso Deus, ele é santo. E ele não compartilha com sujeira, com o pecado. Então, por isso, nós temos que todos os dias lavar
os nossos pecados com a graça do Senhor, com o perdão do Senhor. Ainda que a justificação e a santificação sejam estados inseparáveis, na experiência da vida, devem, contudo, claramente distinguir-se no pensamento. A justificação diz respeito à nossa situação espiritual e a santificação à nossa espiritual condição. Então, assim, a justificação, ela nos diz respeito à situação que estamos com Deus. Somos justificados. Deus nos vê como justos diante dele, pelo seu Filho. Mas a santificação é quando nós todos os dias estamos ali buscando a nos limpar, buscando a não pecar. E aí sim é a nossa condição espiritual. Como está o nosso espiritual? Qual é a condição dele? Então, aquele que está em conexão com o nosso estado para com Deus, ele está com o amor que devemos. Aquele que está em conexão com o nosso estado para com Deus, ele está com o amor que lhe devemos. Uma trata do nosso da nossa aceitação, a outra da nossa qualidade de aceitáveis. Uma é o fundamento da paz, Cristo por nós, e a outra é o fundamento da nossa pureza, de Cristo em nós, de Cristo em nós. A base da nossa justificação é a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não conhece o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por meio dele, todo o que crê é justificado. Por consequência, é pela obra de Cristo, e não pelas nossas próprias obras ou méritos, que nós somos justificados. O homem tem sempre procurado estabelecer a sua própria justiça, mas sempre não consegue. Quando o homem tenta ele próprio mostrar a sua justiça, ele não consegue. Ele não tem um bom resultado. Em todos os tempos, pois manifesta a sua incapacidade, tanto para apagar o passado como garantir o futuro. Pela graça, nós somos salvos. Isso não vem de nós, e nem das obras que nós fazemos, mas sim é o dom de Deus. Amém. A justificação, ela é alcançada pela fé, e a fé em Cristo Jesus. Essa mensagem é qual foi explanada na vida de cada um de nós, que fala sobre a fé, sobre o arrependimento, a graça do Senhor e a justificação por meio da fé em Cristo Jesus. É algo a qual nós devemos carregar em nossas vidas todos os dias. É algo a qual nós devemos praticar a palavra de Deus todos os dias em nossa vida, para que a fé venha a ser acrescentada cada vez mais, para que a incredulidade a cada dia venha não ter mais lugar em nossas vidas, e para que todos os dias o Espírito Santo possa ali nos levar ao arrependimento dos nossos pecados, para que nós venhamos confessar a Ele e deixarmos de cometer esses delitos, para que assim a graça do Senhor possa estar sobre as nossas vidas, para que assim a graça do Senhor possa nos limpar, para que nós
tenhamos comunhão com Ele, para que assim a justificação do Senhor esteja sempre em nossas vidas, para que a nossa vida possa estar sempre pautada pela palavra, e assim Cristo e assim o Pai venha a ser honrado e glorificado. Aleluia. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, que o Espírito Santo possa nos dirigir, que o Espírito Santo possa nos mostrar aonde estamos errando, para que assim, todos os dias, nós possamos nos confessar e estarmos com a nossa intimidade intacta com o Senhor. Aleluia. Para que quando nós clamarmos a Ele, Ele possa nos responder. Amém. Para que quando nós estivermos em situações, Ele possa estar ali nos guardando, nos dando paz, nos dando ali esperança que o dia mau irá passar e a alegria chegará. Em nome do Senhor Jesus. Vamos nos levantar nesta noite, vamos orar ao Senhor. Agradecer a Deus por esta palavra maravilhosa, a qual o Senhor colocou em nossos corações nesta noite. E que possamos praticar isso em nossa vida, no nosso dia a dia. Que possamos meditar durante a semana nessas palavras a quais nós ouvimos. Que possamos pesquisar mais e nos aprofundar mais no Senhor, para que assim Ele possa todos os dias dar frutos através das nossas vidas. O Espírito Santo possa fazer com que os frutos do Espírito possam transparecer, para que nossas vidas venham ser vidas a quais transmitam frutos, para que todos vejam que Cristo, Ele muda a história. Que Cristo, Ele ainda salva, Ele ainda liberta. Ele ainda nos dá certeza da salvação por meio da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor querido, Senhor amado, obrigado, Senhor, por mais esta noite, ó Pai, na tua presença, por mais esta noite, ó Pai querido Deus, a qual o Senhor falou conosco, a qual o Senhor falou que sem fé, Senhor, é impossível agradar a Ti, Pai. Pois a fé é o fundamento do cristão, ó Senhor. A fé é algo, Senhor querido Deus, a qual na vida do cristão não pode faltar, para que assim a justificação do Senhor permaneça em nossas vidas. Para que assim nós possamos, ó Pai querido, ter a graça do Senhor em nossas vidas. Para que assim nós possamos ser sensíveis ao Teu Espírito e viver a plenitude do Senhor a cada dia, Senhor. Abençoa, Senhor querido, os irmãos que estão aqui. Abençoa todos os familiares dos nossos irmãos. Abençoa, Senhor querido, o trabalho dos nossos irmãos, ó Pai. Abençoa, Senhor querido Deus, aquele negócio a qual o Senhor, ó Pai querido, colocou no coração. Que o Senhor venha prosperar, o Senhor querido Deus. Que o Senhor venha abrir portas onde não há portas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ou irão, ó Pai, assistir a live nesta noite, ou nos dias da semana, Pai. Que o Senhor, ó Pai querido Deus, possa entrar com poder e autoridade sobre essas vidas. Que a Tua graça, Senhor querido Deus, após eles ouvirem a Tua palavra, após nascer a fé sobre eles, após o arrependimento, Senhor, chegar até eles, a Tua graça possa, Senhor querido Deus, ser derramada sobre essas pessoas, ó Pai. E que, ó Senhor, toda injustiça, Pai,
venha ser tirada, Senhor. Toda doença, Senhor, toda escravidão do mal, ó Pai. O Senhor venha libertar, ó Senhor, aqueles que estão cativos pelos demônios, ó Senhor, a qual estão aprisionados, ó Senhor, querido Deus, às vezes pelo dinheiro, às vezes, ó Senhor, por algo, ó Senhor, querido Deus, a qual está aprisionando ele, ó Senhor, a qual às vezes está deixando até doente, depressivo, ó Senhor, com ansiedade. Que o Senhor, ó Pai querido, venha libertar, Senhor. Que o Senhor venha mostrar que o Senhor é maior que tudo isso, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. E que, ó Senhor querido Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, venham ser executadas, ó Senhor, em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que a graça do Senhor, ó Pai, esteja sobre nós todos os dias, até que o Senhor venha, Pai. Que a consolação do Teu Espírito, ó Senhor, permaneça em nós todos os dias, até a consumação dos séculos, ó Pai. E que o amor do Pai, ó Senhor, venha transbordar em nós todos os dias, ó Pai. E que esse mundo venha ver, através das nossas vidas, que o Senhor é o único que pode mudar a história. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus. Terça-feira nós vamos ter a célula, né? Ali na casa da nossa irmã Franciele, do nosso irmão Lucas, né? João Walter, número 249. Eu estou aprendendo, hein? Quinta-feira, nós, se não estiver chovendo, nós subiremos ao monte, mas se estiver chovendo, como sempre está, né? Nós estaremos aqui na igreja, aqui, mais um dia de campanha. Este é o último mês das 12 semanas a quais Deus propôs no meu coração para que nós orássemos pela família. Eu creio que Deus já tem feito milagres. Eu creio que Deus já tem entrado em vidas, pois o nosso Deus é um Deus fiel. É um Deus que é fiel à sua palavra. Que Deus nos abençoe. Sábado, mais um dia de curso, né, de teologia básica. Os irmãos estão convidados a estarem assistindo a aula. E domingo, Santa Ceia do Senhor. Próximo domingo teremos a Santa Ceia aqui. Amém? E logo mais também teremos um casamento também. Em abril nós teremos um casamento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou muito alegre e Deus operará milagres. Amém? Então estamos despedidos em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor.